Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula sobre angelologia. Eu ia falar eclesiologia, mas não. Angelologia, que eu já estou de olho, né? Com os olhos já fitados nas duas próximas disciplinas, que serão eclesiologia e história do cristianismo, história da igreja. Hoje eu estou um pouco adaptado aqui, não fui para o escritório. Tá muito frio, mas vamos adaptados fazer aquilo que Deus tem para nós. Vamos falar com Deus, glorioso Deus, eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, na tua presença, nós nos colocamos. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos capacite, que tu ilumines o nosso intelecto, que o Senhor fale para nós e através de nós, e que cada um saia com aprendizado edificado para a glória do teu nome, Senhor. É o que te pedimos e que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem são os demônios? Está aí na apostila, você pode observar. Eu vou estar olhando aqui o computador e você me acompanha e depois faça a sua leitura conforme tem que ser feita, com as anotações. Busquem bons livros, ok? De teologia sistemática. Já indiquei vários, já desde o início do nosso curso, e assim nós vamos crescendo no conhecimento. Repito, para crescer na graça, no poder de Deus, é em oração, tá? Vou indicar um livro aqui, 2 livros. Heróis da Fé, vai falar a vida de homens que fizeram a diferença na história do cristianismo, muitos dos mais recentes após a Reforma Protestante, e comprei um outro que chegou hoje, Generais da Oração. É um livro muito interessante também, tá? Generais da Oração. E em relação, são livros devocionais, não é? Mas em relação ao, a questões teológicas, eu já indiquei livros de teologia dos mais variados, ok? Quem são os demônios? Esta parte da angelologia que trata dos demônios é a denominada demonologia, não é demoniologia, demonologia. A palavra de Deus trata sumariamente desses seres infernais. Eles podem estar em todo lugar, pois são numerosos e altamente organizados. Por serem reais, podem ser contados. Você pode observar isso em Lucas 8, 2, 30 também. Satanás é o comandante deles. Então, observe só. Quando a gente fala que nós podemos observá-los em todos os lugares, não é que eles são onipotentes, tá? E nem, desculpe, não são onipresentes, muito menos onipotentes e nem oniscientes. Nos seus números imensos, eles estão variados, repartidos em todos os lugares aí que a gente possa imaginar no planeta. Eles não têm uma limitação física como nós temos para poder ter que se transportar a pé, ou de carro, ou de bicicleta, avião, navio. Eles são seres espirituais e têm a sua forma de se locomover, ok? Então, a questão do tempo, do espaço para eles é bem relativo em relação a nós, seres humanos. Satanás, com o exército inumerável desses seres invisíveis, procura infiltrar nos lares, escolas, instituições, igrejas, governos, empresas, culturas de nações e etc. Com o objetivo de quê? De enganar, corromper, humilhar, desmoralizar, insensibilizar, desumanizar, brutalizar o ser humano.
que é o seu maior alvo de destruição, tentando fazer com que ele não se achegue ao seu Criador e Redentor, o Deus único, bondoso e eterno. Então, quando nós observamos João 10, capítulo 10, versículo 10, nós vamos perceber o quê? A Bíblia faz uma referência a Satanás, aos demônios, né? Fala do ladrão, que tem suas características de roubar, matar e destruir. E aí Jesus ele vai dizer que ele, em contrapartida, né, ele nos fornece vida e vida em abundância, vida plena. Enquanto o inimigo quer arrebentar com o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, é a coroa da criação, nós vamos ver que Jesus ele tem condições totais de dar vida e vida em abundância. Deus ele tem todo o poder para isso. E nós observamos quantas pessoas, ou até mesmo nós, quando estávamos outrora no mundo, como o pecado ele tinha o poder devastador, porque o pecado ele não somente tinha, o pecado tem um poder devastador, destruidor. O pecado ele tem a capacidade de arrebentar com o ser humano. E com isso, nós observamos que as consequências são terríveis. Entretanto, nós observamos também, quando nas palavras de Jesus em português, está consumado, e no original grego, tetelestai, está consumado. Jesus consumou o projeto de Deus Pai Todo-Poderoso, na cruz do Calvário, derramando, vertendo sangue para nos salvar, para expiar, para puxar de nós, tirar de nós essa força do pecado. E, diante de Deus em Cristo, nós somos regenerados pelo Espírito Santo, somos regenerados. E aí nós temos um processo de progressão contínua, tá? Que pode ser progressivo e contínuo, deve ser progressivo e contínuo, que é a santificação, ok? A santificação. Então nós vamos crescendo na graça, no conhecimento e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Em Cristo nós somos reconciliados e através da oração e da palavra nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, ganhando maturidade. As lutas, as adversidades vão fazendo de nós mais experientes e com isso ganhamos uma envergadura maior e nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais ele vai, mais ele vai se revelando a nós. Tudo bem? Modismos enganosos. É repulsivo e estarrecedor que em alguns segmentos pentecostais, normalmente entre os denominados neopentecostais, estejam ocorrendo há algum tempo distorções e aberrações doutrinárias com destaque na área do demonismo. Em grande parte, elementos que lidam com libertação de endemoniados divulgam mais a atuação dos demônios do que a palavra de Deus. Um alerta ao crente sobre isso acha-se em Apocalipse 2:24. Minhas irmãs e meus irmãos, minhas senhoras e meus senhores, o culto ele é cristocêntrico. Existe a possibilidade da manifestação de um demônio, ou de vários demônios, ou de muitos demônios, mas todo esse processo de liturgia do culto e até mesmo de expulsar demônios, ele tem que ter sempre Jesus como centro de todas as coisas. Não temos que dar muita ênfase aos demônios. O indivíduo chega, ele expulsa em nome de Jesus e acabou. E acabou. Ok?
não é recomendável ficar ali fazendo teatros, peças teatrais com situações assim. Uma, porque a Bíblia não recomenda mesmo, porque no inimigo, no adversário de nossas almas, nos demônios não há verdade. Nele não há verdade. Dois, é também uma possibilidade de estar ridicularizando a pessoa que está naquela situação. Então, nós vamos ver que quando Jesus ele expulsava os demônios, ele ele era muito prático e objetivo, ok? Tem um livro muito interessante, se não me falha a memória, de Osborne, T.L. Osborne, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Acho que é esse o título e o autor. Faz muitos anos que eu já li, no meu início de seminário, e eu recomendo a vocês. Mas o título é esse, o autor eu creio que é esse mesmo, tá bom? Vamos lá? Jesus e os demônios. Em seu ministério terreno, Jesus sempre desfez e anulou o poder de Satanás e o demonismo, pois ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, as suas obras. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Por que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Primeira epístola de João, 3:8. Jesus derrotou Satanás no deserto. Ao ser por ele tentado, também o venceu ao expulsar os demônios, e de modo pleno através da sua morte e ressurreição. Podemos observar João 12:31, Hebreus 2:14, ok? E outros textos, Colossenses 2:15. Ele aniquilou o domínio de Satanás. Então, enquanto os demônios têm poder, e eles têm poderes espirituais, Deus tem todo o poder. E o inimigo de nossas almas ele se torna submisso. Vamos lá, possessão demoníaca. Esse fato horroroso ocorre quando um ou mais demônios ocupam e habitam o corpo de uma pessoa, exercendo controle e influência diretos sobre ela, com prejuízo para suas funções mentais, emocionais, nervosas, psíquicas. Samuel Costa, psicólogo clínico e professor de teologia no Rio de Janeiro. Ao tratar do transtorno de transe e possessão demoníaca de uma pessoa, afirma referindo-se ao Código Internacional das Doenças, CID-10, que há no endemoniado uma perda temporária tanto do senso de identidade pessoal quanto da consciência plena do ambiente em que ela se encontra. Então, quando há, e isso existe, não é? Essa situação de possessão, a situação de possessão demoníaca, ela existe, ela acontece, todos nós podemos ser convocados para estar expulsando demônios, ok? Portanto, devemos estar preparados, tá? A Bíblia nos dá referência a essa importância. Atos dos Apóstolos mostra isso, não é? A pessoa chegou lá, foi expulsar o demônio, a pessoa o quê? Eu não conheço você, agora eu sei quem é Paulo. Você, insignificante. Ou seja, às vezes a pessoa ela é conhecida, estou resumindo aqui todo o tratado e a situação dos personagens em Atos dos Apóstolos, mas eu quero fazer